Kelvin, depois de se apresentar, eu sei que você tem muitos compromissos, fica à vontade. Mas vamos lá. Gente, boa noite, né? Boa noite a todos, a todas aqui que estão aqui, essa turma massa do Inova Rap. Estou muito feliz aqui de estar nesse segundo ciclo, né, Denise? Com vocês, né? A gente repetindo aí essa dobradinha que sempre dá certo entre... quando a gente pensa, por exemplo, de instituições e edições, a gente tem que fazer duas no mesmo ano, não dá para ser uma só, não, tem que ter dobradinha sempre. Então, a gente está aí nesse segundo momento com vocês, e a intenção é a gente trazer uma grande experiência aí, pensando no desenvolvimento de futuras, quem sabe, startups, né? Quem sabe aí, né, a gente não vê startups nascendo. Mas, no primeiro momento, a gente precisa resolver desafios, né? Existem alguns desafios a serem resolvidos. E, Denise, me corrija se eu estiver errado, são 21 desafios, não é isso? Isso, temos 21 desafios que vocês podem dar uma olhada lá no site do Inova Rap, eles estão todos lá. Muito bem. E todo mundo aqui, eu acho que já teve acesso aos desafios em algum momento, já deu uma olhadinha, já sabe mais ou menos, já escolheu o desafio. Estamos num momento importante, inclusive, né? Porque vocês precisam, o mais rápido possível mesmo, escolher o desafio, porque, assim, você não vai perder tempo para poder você explorar esse problema. Inclusive, a live de hoje é de exploração de problemas, e a gente vai trabalhar bem esse ponto para poder mostrar para vocês um passo a passo do que pode ser feito para poder você conseguir entender bem qual o problema que você está atacando, qual o problema que você está querendo resolver, e pensando dentro de uma perspectiva de que, se você consegue entender bem o seu problema, é possível você criar uma solução mais concatenada com esse problema, né? Uma solução mais adequada, o que a gente costuma chamar de PMF, né? Que é o Product Market Fit. Se você consegue, por exemplo, criar um produto que tem fit de mercado, ou seja, um produto, um serviço que resolve um problema das pessoas, fica mais fácil de você poder realmente criar algo que seja diferenciado. Estou vendo que tem umas carinhas aqui que eu acho que eu conheço. Eu acho que Brenda Vitória, se não me engano, ela participou de uma edição do Inova UPE, lá em Petrolina. Eu posso estar enganado, mas tem um nome bem parecido aí com uma pessoa que eu conheço. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Olha aí, ó. Participei. Brenda, e você ficou no pódio, não foi? Naquela época, se não me engano? Olha só. Foi sim, foi muito bom. Inclusive, a gente até ganhou depois, futuramente, o primeiro lugar no ICT Catalisa Júnior, né, do Sebrae, em primeiro lugar. A gente foi pro Neon. Depois. Olha só que massa. Caramba, que legal. Parabéns, viu? Parabéns, estou feliz de saber esses resultados aí. Fruto. Obrigada. Isso é uma coisa muito boa, né? Que a gente vai vendo que a pessoa participa de um desafio e ela começa a tomar gosto, quer participar do segundo, do terceiro, do quarto, e quando vê, está engajada, criando negócios e imersa dentro do ecossistema de inovação. Né? Muito bom. E deixa eu passar aqui a bola, aqui, aproveitando que temos 2 mentores, né? Eu vou apresentar a mentora que deu uma saidinha agora, né? Ela estava aqui um pouquinho mais cedo, mas vou aproveitar e deixar aqui disponível que o nosso querido mentor aí, Kelvin, se apresente. Antes de eu iniciar a palestra, fica à vontade aí, Kelvin. Se apresente aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo certinho com vocês? Todo mundo feliz aí participando, né, do Inova Rap. Cara, estou muito feliz de ter sido chamado aqui para participar, né, principalmente do lado aí de Guilherme e também da nossa outra mentora, Elise, né? Eliana, desculpa, perdão. Ela que já me mentorou antigamente, né, numa Campus Party, ela já me mentorou, e hoje eu estou podendo estar do lado dela aqui para passar um pouco mais do meu conhecimento, né, das minhas experiências aqui para vocês. Eu que comecei com minha startup há pouco mais de um ano, acho que tem um ano e 7 meses, mais ou menos. A gente começou aqui em Recife. Eu não sou de Recife, sou do interior da Paraíba. Me mudei para cá. De Juru. Agora acertei. Eu anotei aqui, pô. Eu anotei para poder não errar mais, pô. Toda vez que eu falo que eu sou do interior, ele fala uma cidade errada. Toda vez ele muda. Aí eu vim do interior da Paraíba, Juru. Tive que nascer numa cidade do lado, para vocês terem ideia de tão pequena que ela era. 9 mil habitantes só, não tinha nem maternidade, nem nada. E graças à tecnologia, né, inovação, acabei conseguindo chegar aqui para estar passando conhecimento para vocês. Criei a minha startup, a Arena Tech. Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouco mais sobre ela. Mas é uma Tech Venture Builder que acaba incubando vários outros projetos, né, e ajudando startups a se lançarem dentro do mercado.
Entre vários outros projetos, a gente hoje conta com 7 em andamento. Então, é isso. Um deles, o Co-Wonder, né, que estamos desenvolvendo... Puxando a sardinha, né, Gui? Né, Puxando a sardinha. Porque a gente, estou imerso no ecossistema de startups já há alguns anos, há 6 anos, né, e a gente vai olhando para oportunidades, né? E aí tem uma startup que Kelvin e eu estamos desenvolvendo aí, né? Eu vim com a ideia de solução, Kelvin entrou com a prototipação, MVP, ele é muito bom nisso, viu, gente? Então, é algo que pode ajudar futuramente aqui as startups que estão participando, viu, Denise, do Inova Rap, né? Porque às vezes a gente tem a gente tem a solução ali, eu acho que a gente pode fazer desse jeito, mas a parte de tecnologia a gente não tem a pessoa certa. Então, uma Tech Venture Builder pode fazer isso. Então, Kelvin está por aqui, esse nosso mentor na parte de desenvolvimento, digamos assim, mas também de business. E a gente tem a mentora Eliana, né, Tiné, que eu tinha apresentado hoje lá no WhatsApp, que é a mentora que vai focar nessa parte de design e negócios também. Ela é muito boa nisso. E Eliana já está conosco aí desde 2021. 2022, a gente conheceu ela na Campus Party Goiás, chamamos e ela ficou. E desde então, nossa senhora, né, ela sempre ajuda a gente, apoia muito aí a gente nos processos de mentoria, né, de futuras startups, né, e por aí vai. Pois bem, então, devidamente apresentados, né, Kelvin e Eliana. Kelvin, fique à vontade, viu? A gente sabe seus compromissos. Se você quiser ficar em algum momento interagir, trazer algum exemplo, fique à vontade também, beleza? Mas boas-vindas aqui para todo mundo, Alisson, Denise, Ângelo, Cláudia, Brenda, Larissa, Arthur. Vamos começar com tudo. Já fizemos aqui o nosso tempinho aqui, que a gente sempre dá um tempinho aqui para o pessoal poder ir entrando. E vamos começar aqui. Pessoal, só para poder vocês entenderem quem sou eu, né? Tipo, para poder a gente se conectar, já que a gente vai ter 3 encontros juntos, né? Então, eu sou o Guilherme, certo? Estarei com vocês aqui participando desse processo aqui como facilitador, né? O facilitador dos workshops, mas também mentor. E só para poder vocês saberem quem sou eu sou um cara que gosta muito de apoiar pessoas a alcançarem seus objetivos profissionais, né? Então, eu feito isso através de negócios. Já tive alguns negócios, já tive uma barraquinha onde eu vendia chiclete, paçoca, bombom, picolé. Já tive uma escolinha de reforço. Depois, esses 2 negócios aqui foram bons, me ajudaram a manter, né, a família naquela época, onde, quando eu era criança, tive a barraquinha com 11 anos e a escolinha de reforço com 12. E depois eu tive uma locadora de DVDs. Olha só, quem aqui já entrou numa locadora de DVDs aí, ó? Coloca um eu já no chat para poder a gente ter uma ideia. E minha locadora fechou, pessoal, por conta disso aqui, ó, pirataria. A galera vendia DVD pirata na frente da locadora. Vê só que sacanagem. Isso aí me fez entender que inovação funciona como se fossem ondas. Então, vai e vem. Você precisa ficar atento às tendências. Uma amiga minha uma vez disse que quem não olha para as tendências, quem apenas olha para as pendências, se esquece das tendências. Então, veja a importância de você olhar para as tendências, né? E hoje está com uma tendência muito forte de inovação aberta. Cada vez mais as instituições no Brasil estão abrindo seus problemas e pedindo apoio. Apoio para quem? Para universitários, para empresas, startups, para governo, para quem puder ajudar, né? Então, a gente cada vez mais vai ter essa interação. O Inova Rap, ele entendeu isso e está trazendo aí, já com essa 2ª edição, essa possibilidade de vocês resolverem problemas que instituições não conseguiram resolver. E olha só que coisa boa, né, Denise? Porque a galera ainda tem a questão da bolsa, né? Que olha que coisa boa, você poder resolver um problema, então você ainda ganha uma bolsa para poder resolver esse problema durante um tempo, naturalmente. E aí, essa bolsa é normalmente o que eu, enquanto empreendedor, eu vejo como um fôlego para poder você iniciar alguma coisa. Porque o início é o mais difícil, depois vai ficando um pouquinho mais tranquilo. Mas vamos lá. E aí, pessoal, dentro dessa perspectiva, depois eu fiz um curso de turismo, aprendi a viajar mais barato, vocês estão vendo aí 2 animais na foto. Comecei a participar de eventos dentro da área de inovação, e aí vocês podem ver aí, peraí que eu estou avançando aqui, um spoiler, mas eu comecei a participar de eventos de inovação envolvendo Sebrae, Campus Party, né? Então comecei a me conectar muito com esse ecossistema de inovação. Isso me fez ir até o Vale do Silício, onde eu conheci a Netflix, conheci o Google, e voltando para o Brasil, criei 2 negócios. Um negócio de educação, que hoje está credenciado a vários Sebrais do Brasil, quase todos no Nordeste, e há um coworking que está sediado no ecossistema do Porto Digital,
e hoje a gente tem cerca de 1.300 clientes, né, que já passaram pela empresa, e uma recorrência grande aí, né, que é o desejo de todas as startups. E isso ainda me deixa inquieto, ainda quero criar mais coisas. E a ideia é essa, criar cada vez mais produtos, serviços, pontes, fazer a ponte aqui entre vocês e os futuros, e quem sabe aí futuros investidores seus. E aí, dentro dessa perspectiva, pessoal, de entendimento do problema, já me apresentei aqui, já falei bastante de mim. Queria que vocês, depois, quando vocês quiserem, assim, eu quero saber um pouco mais sobre startups e tal, o início, como é que eu crio um MVP e tal, deixar uma dica para vocês. Tem um podcast que eu montei, chamado Do MVP à Nota Fiscal. Nesse podcast eu entrevisto startups nordestinas, mostrando como é que elas sobrevivem, como é que elas crescem, como é que elas escalam seus produtos e serviços. Então, hashtag, fica a dica aqui para vocês seguirem depois no Instagram lá, ou no YouTube, 9 com Guilherme, vai estar lá o link para o podcast. Mas bem, vamos lá. Episódio massa lá, hein? Tem um episódio legal aí com o Kelvin, né, falando lá como funciona uma Tech Venture Builder, né? Então, fica a dica. E vários outros também, tem muito episódio bom. E vejam só, pessoal, uma coisa importante aqui, ó. Todo mundo aqui que está participando do desafio já planejou, por exemplo, já escolheu um determinado desafio lá, algum problema para poder resolver. E aí você pensa assim, pronto, então é só eu escolher o problema, criar um produto e tudo vai dar certo. Não funciona bem assim. Quando a gente fala de negócios, a gente está falando de um ambiente de incertezas, principalmente quando a gente fala de startups. Então, o Steve Blank aí, que é um dos papas, digamos assim, da área de startups, ele diz, nenhum plano de negócio sobrevive à primeira interação com clientes. Então, pessoal, veja que observação importante, que eu já quis começar com ela. Vejam só, não vai adiantar de nada você escolher um desafio e você não conversar com o seu cliente. Quem é o seu cliente? Então, a gente tem diversas instituições que vocês estão tentando resolver os problemas. Então, a gente tem várias, né? Vocês viram lá, Universidade de Pernambuco, Hospital das Clínicas, entre outras aqui que eu não vou me alongar. Mas quando você olha para esse ponto, você vê assim, então quer dizer que se eu não conversar com essa galera, talvez eu vou ter um pouquinho de dificuldade de entender o desafio dela. Pode ser. Então, se você não conversar, por exemplo, com outras instituições, por exemplo, a gente pega aqui o próprio UFPE. Poxa, na UFPE, tem muita gente aqui que é estudante da UFPE, vai conversar lá com os professores, conversa com alguns servidores, conversa com alunos, para poder você conseguir mapear bem, levantar bem informações sobre o problema e, naturalmente, você conseguir trazer isso dentro do teu pitch mais na frente. A gente não vai falar muito de pitch hoje, não vai falar sobre pitch hoje, vai ser mais para frente, mas eu estou trazendo isso porque quando a gente está falando de problema, quanto mais você entender do problema, melhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Normalmente, né, o pessoal do Inova Rap gosta dos grupos que entendem bem o problema. Estou mentindo, Denise? É por aí ou não é? Né? Se entende bem o problema... Fala aí, Denise, para a gente. É isso mesmo. Pois é, se entende bem o problema, traz dados sobre ele. Se você faz uma pesquisa um pouco mais abrangente, a tendência é que você consiga sair longe, né, e você consiga se destacar dentro do Inova Rap. E aí, pessoal, olha um outro ponto. Existem mais de 30 mil novos produtos introduzidos a cada ano, 95% deles falham. Quer dizer que existe uma chance de 95% de você criar a sua primeira versão da solução, que vai resolver o problema, por exemplo, da UFPE, da CEPLAG, da UPE, do Hospital das Clínicas, e ela não vai dar certo. Ela não vai dar certo. Aí você vai ter que fazer uma segunda versão, talvez uma terceira, talvez você faça 10. Aí você chega ali numa solução que realmente agora atende. E aí, ótimo. Agora perceba que você só consegue chegar na versão 10 se você passar pela primeira. E o maior problema da maioria das empresas e startups é, infelizmente, não querer dar o primeiro passo. Porque a pessoa fala assim, rapaz, é muito difícil, isso aqui não vai dar certo. Rapaz, dê o primeiro passo, vamos ver aonde que o universo vai te levar se você der o primeiro passo. Beleza? Olha só, as pessoas buscam produtos e serviços que as ajudem a executar tarefas de sua vida. E isso aqui é legal, porque quando a gente vai olhando para os desafios aqui, olha um dos desafios. Criação de plataforma para análise e validação de trabalhos científicos do HC. Vê que coisa interessante, né? Então, o HC entendeu que precisa de algo que ajude na análise e validação. Aí, se você consegue resolver isso aqui para o HC, que é, olha só, é uma tarefa do dia a dia de pessoas envolvidas com HC,
fazer toda essa parte de análise e validação. Se você ajuda nisso, você está ajudando ela a executar uma tarefa do dia a dia dela. Então, o que é que acontece normalmente? A instituição paga para você. Vejam só, ninguém está aí para poder saber quem é Kelvin, quem é Guilherme, quem é Denise, quem é Ângelo. A galera quer saber como nós ajudamos pessoas e empresas a resolverem problemas do dia a dia dela. Isso é o que as pessoas querem saber. É isso que as instituições querem saber. Se Cláudia, se Brenda consegue resolver um problema do dia a dia da rotina dela. Se conseguir, ótimo. Se não, o bicho pega. E aí, dentro desse ponto, o maior risco para a maioria das startups é construir algo que ninguém quer. Então, pessoal, para poder você evitar construir algo que as pessoas não queiram, o que é que você vai fazer? Você vai tentar criar algo bem conectado com a necessidade da pessoa. Se não é, por exemplo, aqui, ó, gestão inteligente de oferta de cuidado integrado, Hospital das Clínicas de novo. Você vai fazer uma coisa que foge ao tema, aí você, primeiro, que o seu pitch já vai ser detonado, segundo, você vai querer empurrar algum produto no cliente que talvez não seja o que o cliente queira. E entendam que essa história da empresa, da startup não, mas da empresa em si, essa modalidade do marketing, de você criar o produto e soltar para o cliente goela abaixo, isso é um marketing 1.0, beleza? A gente está no marketing 5.0. Marketing 5.0, o produto é feito de acordo com as necessidades do cliente e atendendo a demandas digitais. Então, o marketing evoluiu. Se o marketing evoluiu, a gente precisa evoluir junto, beleza? E, olha só, a gente está falando aqui dentro de um processo, já que a gente está falando de problema, a gente está falando de design thinking, beleza? E quando a gente fala de design thinking, a gente está falando de vocês trabalharem, por exemplo, algumas etapas antes de você ir para a última, que é prototipar e testar. Olha as etapas que vêm antes. Você precisa ter empatia, que é colher insights, você precisa ter uma definição ali, que qual é o foco que eu vou dar e qual é a idealização, qual é a ideia que eu vou ter. Porque apesar dos problemas estarem aqui, você pode resolver problemas de diversas formas diferentes, não uma. Agora, o problema é quando vocês... O problema, assim, a grande X da questão é quando você cristaliza que para resolver um problema só tem uma única solução. Aí você já começa da etapa 4, que é a prototipar. Você nem passou pelas outras. É só isso, pum, aí já começa. Não, passa pelas outras. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como vocês podem passar por essas outras etapas. Primeira coisa, qual o problema que você resolveu? Aí eu vou até fazer um pedido aqui para vocês. Coloca aqui no chat qual o desafio que vocês escolheram, tá certo? Coloca aqui qual o desafio que vocês escolheram. Inclusive, eu trouxe essa imagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Agora que eu vi, o Ângelo falou, herdei uma locadora DVD e VHS que faliu. Herdei do meu pai, mas ganhei de presente. Olha só, né? Pois é, faz parte, né, Ângelo? Às vezes a gente ganha presente de grego, né? Mas voltando aqui para o nosso, para os ODS, né? Os objetivos. Quando a gente fala dos ODS aqui, a gente tem... Até no site do Inova Rap, você vai ver lá, por exemplo, tem aqui o desafio 11, impacta o ODS 16, ou ODS 16. Desafio 13, ODS 8. Desafio do Corpo de Bombeiros, olha só, impacta o ODS 16. Que você vai vendo ali mais ou menos qual é o desafio, qual é o ODS que você está impactando. Então, isso aqui é legal. Cláudia está decidindo entre o 9 e o 10. Uma sugestão, Cláudia, vai para o que tem mais proximidade. Tipo assim, vai para um que você faz assim, pô, eu conheço, vou dar um exemplo aqui, ó, de 9 e o 10, que é o HC, no Hospital das Clínicas. Poxa, você conhece pessoas que estão envolvidas com o Hospital das Clínicas, alguém que já teve alguma experiência lá dentro, isso pode ajudar você para poder você escolher um pouquinho mais um desafio ou outro, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, uma dica para todo mundo aqui, 5 porquês. Tenta entender qual é a causa raiz do problema, gente. Entendeu? Quando você entende a causa raiz do problema, fica até mais fácil de você criar uma solução. Porque às vezes o pessoal diz que está com dor de cabeça, aí você fala assim, então é só dar um remédio para dor de cabeça, mas não passa. Pode ser que o problema seja outro completamente diferente. Pode ser que a causa raiz daquela dor de cabeça seja o fato da pessoa não estar caminhando. Ela não está caminhando, está cheia de dores, cheia de problema e tal, e ela está com dor de cabeça. Não, o problema é você não estar fazendo tal coisa. Veja, e então, olha para os porquês e você vai ali, ó, descendo de nível para poder você entender
qual é, aliás, subindo de nível para poder você entender realmente qual é a causa raiz desse problema, beleza? Vamos lá. E aí uma coisa importante sobre a startup. Olha só, todo mundo aqui até tem um CNPJ, aliás, nem tem o CNPJ, porque às vezes você começa a startup sem o CNPJ. Até você ter uma validação, um MVP, um produto no mercado, você não tem startup, ok? Você tem uma pré-startup, é como se fosse um projeto. Você está na fase de insight e pesquisa. Agora, você criou um MVP, botou ele no mercado, top. Aí agora sim você, minimamente tem uma startup. Pode ser que ela evolua, pode ser que não. Porque para ela poder crescer, você já está vendo ali, ó, que ela precisa ir para tração ou para escala, ok? Vamos lá. E aí, uma coisa importante. Necessidades, primeiro, ao invés de ideias, ok? E aí a gente começa, vou mostrar para vocês aqui algumas etapas quando a gente fala da exploração de problemas. A primeira delas, eu diria, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Ângelo colocou o seguinte, estou com uma dúvida, já que os problemas são desafios direcionados, eles não estariam validados? Estão, com certeza, Ângelo, estão validados. Mas sabe qual é a parte importante? É você se aprofundar para poder entender melhor esse desafio, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai se aprofundando dentro do problema, você pode encontrar outras nuances, outras oportunidades ali de resolução. Então, isso vai abrir para você uma possibilidade de tipo assim, peraí, eu posso criar alguma solução aqui que esteja bem mais adequada a esse desafio. Quando você encontra isso, aí, cara, fica mais fácil. Faz sentido para você, Ângelo? Depois tu me diz aí se faz sentido. Ou seja, apesar dos desafios estarem todos escritos aqui, cara, vá conversar com algumas pessoas que têm que passam por esse problema no dia a dia. Se você conseguir, ótimo. Se não, tranquilo, beleza? Vamos lá. E olha só, aí vamos pensar aqui o seguinte, ó. Quando a gente traz o ponto todinho aqui, ó, em relação aos achismos, ó, primeiro passo aqui, você já passa com o achismo. Pô, a tentação é muito grande de você já ir implementando várias ideias, porque eu acho tal coisa. Pô, vamos sair do achismo e vamos tentar se aprofundar um pouco mais. O primeiro passo é isso aqui, mas a gente pode se aprofundar. Se a gente só for com achismo aqui, o bicho pega, beleza? Então, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais para poder realmente entender sobre aquele problema. Aí a gente entra numa segunda parte, né? Então, quando a gente fala dessa segunda parte, né, a gente tem, por exemplo, um ponto que é o seguinte, ó, a gente pode ali testar algumas hipóteses. Então, quando a gente fala de testar hipóteses, a gente está falando, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, a gente já está falando, por exemplo, de você dar um direcionamento um pouco maior para a sua pesquisa, porque você já tem uma hipótese sobre algo, né? Vamos até trazer aqui, ó, o Ângelo trouxe aqui, aceitei o desafio e desenvolvi a cura da dor. Qual é o próximo passo? Né? Como funciona se a solução for aceita pelo cliente? Olha que pergunta legal aqui do Alisson, nem do Ângelo, desculpa, do Alisson. Olha só, Alisson, a gente tem que entender o seguinte, veja só, nesse momento, a gente está no momento de maratona, certo? Então, daqui, a gente vai selecionar, né, as 20 melhores ideias, não é isso, Denise? As 20 melhores, não é isso? A gente vai selecionar as 20 melhores. Então, vamos imaginar o seguinte, tu curou a dor, tu aprendeu a curar a dor, Alisson, ótimo. O que é que você vai trazer? Vai trazer dados mostrando que já houve uma aceitação do cliente. Se você percebeu ali que o que você está propondo, aquilo já tem uma aceitação para o cliente, você vai trazer isso dentro do pitch, meu amigo. Para poder, quem for assistir o seu pitch, for fazer a avaliação, que não seria eu, tá certo, gente? Só para poder deixar isso claro, essa pessoa já vai ver assim, pô, a equipe do Alisson, ela se aprofundou no tema, ela conseguiu encontrar uma solução que resolve o desafio X, e eles já estão trazendo aqui alguns dados mostrando que já existe uma aceitação por pessoas que possuem esse problema. Cara, isso já vai evoluir bastante, entendeu? Já vai fazer o teu pitch ser muito mais valorizado nesse ponto. Ou seja, quem vai mais longe dentro do nosso desafio Inova Rap é justamente as pessoas que conseguiram entender o problema e apresentar uma possibilidade de solução para aquilo. E quando eu digo possibilidade, é porque vocês não precisam, ao longo dessa próxima semana, desenvolver a solução. Ok, gente? Você pode até apresentar um protótipo, você pode apresentar o que você pretende fazer, mas entenda que a gente está numa maratona de ideação. Se vocês forem aprovados, receberem a bolsa, aí vocês vão ter um tempo mais adequado para poder desenvolver a solução com mais calma. Agora, óbvio, se você pegar e já conseguir fazer alguma coisa
minimamente funcional, que atende aquele problema, que você fala assim, pô, isso aqui já é alguma coisa muito massa aqui para essa instituição. Cara, você avançou várias casinhas. Então, naturalmente, pode ser que você tenha uma valorização maior dentro do seu pitch. Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, a régua é essa. Tu tem 3 opções. A régua que eu digo assim é como se fosse a média, beleza? Então, a régua é essa daqui. Tem 3 opções. Uma, ficar abaixo. Uma, atender aquela necessidade. Outra, ficar além. Beleza? Então, eu, Guilherme, sempre prefiro ficar além. Então, quando eu abri minha empresa, tinha um sócio que chegou e falou assim, se a gente ficar no 0 a 0, tá ótimo. A gente tinha investido lá 60 mil no ano. Fiz assim, ficar no 0 a 0, eu fico em casa. No 0 a 0, Denise, eu vou ficar em casa, deitado, assistindo o jogo do Sport, do Real Madrid, assistindo NFL, vou ficar vendo pitch de startup no Shark Tank. Agora, se eu vou para os corres, eu quero ganhar o jogo, entendeu? Então, eu acho que essa é uma perspectiva que vocês podem pensar. Tem um monte de grupo aqui, entendam como é que vocês podem vencer esse jogo. E aí eu só queria trazer um exemplo aqui para vocês de criação de hipótese. Olha só. Essa startup aqui, a No Menu, tem nada a ver com o desafio, mas eu trouxe com uma ilustração aqui, eu trouxe alguns exemplos para poder vocês verem. Essa startup, ela começou a vender esses produtos em carros de aplicativo. Isso no ano 2019. O que é que aconteceu? Veio a pandemia, 2020, e essa empresa não pôde transitar nas ruas. O que é que ela fez? Criou uma hipótese. A hipótese dela, nossos clientes continuariam comprando nossos produtos se esses produtos estivessem em suas casas. Quando ela trouxe essa hipótese, ela foi validar e aí ela percebeu que poderia colocar os mesmos produtos que estavam dentro dos carros de aplicativo em gôndolas ali de mini-mercados dentro de condomínios. Então, ela entrou na pegada do home market, que é uma tendência hoje, vários condomínios têm. Depois você coloca isso no seu condomínio, se perto da sua casa tem um home market aí, né, para poder você fazer compras. Mas veja, ela tudo partiu de uma hipótese que ela testou e ela realmente se validou. Aí, olha só, terceiro ponto, vamos lá. A gente está falando de problemas, olha só, a gente está falando aqui de vocês se aprofundando. A gente começou com achismo, depois foi para a parte de hipótese e agora a gente entrou nas entrevistas exploratórias. Olha que interessante esse momento aqui, gente. Na entrevista exploratória, você pode criar uma pesquisa, por exemplo, que seja, olha aí, Ivelise já falou aqui, no prédio da minha irmã tem, ó. Pois é, veja só, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, viu, gente? Fica ligado aí. Aí você vê aqui, por exemplo, ó, nesse terceiro ponto, entrevistas exploratórias, você pode fazer algo qualitativo ou quantitativo, certo? O que seria algo qualitativo? Você faz uma pergunta e deixa ela em aberto. Me conte um pouco sobre o teu problema. Está aberta. A pessoa vai poder falar um monte de coisa para você. Aí você chega assim para outra pessoa e diz assim, o teu problema está relacionado ao acesso no site X? A pessoa vai responder com sim ou com não. E aí você vai poder tabular as respostas ali dizendo, ó, 1.000 pessoas falaram que sim e 2.000 pessoas falaram que não. Então, é interessante que dentro do de uma pesquisa que você vai fazer, que você faça algo que possa ser até, eu costumo falar muito disso, que seja quali e quantitativo. Então, por exemplo, eu fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, sempre entrevistando, né, algum tipo de instituição ou grupo de pesquisa e por aí vai. E eu lembro no doutorado, no mestrado e doutorado, que eu fiz ali pesquisas quali e quanti, entendeu? Por quê? Porque tinha algumas perguntas que eu queria entender ali exatamente uma quantidade de pessoas que passam por aquele problema, já outras eu queria escutar um pouco mais a pessoa. Então, fica a sugestão para vocês. Pensem em perguntas que sejam quali e quanti. Agora, uma coisa importante, sempre colhendo fato. Pessoal, não façam pesquisas, levantamento de informações, para poder você colher especificamente ali opiniões. Vou dar um exemplo. Você chega para alguém e diz assim, você usaria esta solução digital? Aí a pessoa, usaria. Aí eu pergunto ali, olha só, isso é uma pergunta, está levantando o quê? Uma possibilidade. Sei lá, você está deduzindo, inferindo que a pessoa respondeu ali sim, que usaria, que ela usa. Não. Faz a pergunta.
você usa soluções digitais no seu dia a dia? Quais? Olha como a pergunta ela muda completamente tudo. Você usaria, você usa. Então, eu saio ali de algo que eu estou induzindo, às vezes, a pessoa a responder para algo que realmente se confirma. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você chegasse assim e colocasse: você usaria o CRM, este CRM? Vou imaginar que você fez um videozinho lá e mostrou. Ah, usaria, muito bom. Aí você faz uma outra pergunta. Qual CRM você usou ao longo do último ano? Aí a pessoa vai lá e responde: nunca usei. Ela usaria, mas nunca usou. A chance dela usar é muito baixa. Tem aquelas perguntas assim, eu estou dando essa sugestão, gente, porque eu, enquanto mentor de negócios inovadores, de startups e tal, e muitas no início criam formulários assim. Você compraria tal coisa? Não, pô. Eu dei, por exemplo, uma mentoria para uma startup que estava querendo se lançar na área de home marketing. E aí, uma das perguntas dela era essa. Tipo, você compraria produtos no home marketing? Né? Tipo assim, pô, não, vamos mudar essa pergunta. Vamos botar o seguinte: você qual a sua experiência com home marketing, com mercados em condomínios? Me conte um pouco sobre essa experiência. Aí, quanto você gastou quando você utilizou? Aí a pessoa está fazendo o quê? O que você comprou? A gente está colhendo dados. E esses dados, eles ajudam a gente a poder realmente criar o produto certo para o cliente. Beleza? Vamos lá. Aí, avançando um pouco mais. Uma sugestão aqui, ó. Isso aqui é uma ferramentazinha simples. Você pode levantar informações sobre quem são pessoas influenciadoras dentro do teu problema, pessoas importantes e quais são as pessoas fundamentais. Naturalmente, se você conversa com algum desses 3 níveis, pô, já está legal, muito bom. Mas se você conversa com a pessoa fundamental, aí é top. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um dos desafios, deixa eu abrir aqui, ó, por exemplo, ó, tem um desafio aqui que é de um amigo meu, Hudson Aquino, da ADEP, né? Então, imagina que você consegue falar com o Hudson, né, para poder você entender o problema do desafio 13. Você falou com a pessoa fundamental. Agora, vamos imaginar que você falou com, sei lá, pessoas ali que trabalham na ADEP. Aí você está falando com pessoas importantes. Mas vamos imaginar que você fala com pessoas que conhecem a ADEP, que já tenham tido algum tipo de experiência, podem ser influenciadores. Então, o importante é você se aprofundar nesse problema. Se aprofundou, ótimo. Vamos avançando. Aí, olha só que coisa interessante. Extrato aqui importante. Ó. As startups falham quando não estão resolvendo um problema de mercado. Tínhamos tecnologia, ótimos dados sobre o comportamento de compras, excelentes especialistas, conselheiros, mas o que não tínhamos era uma tecnologia, um modelo comercial que resolvesse uma dor real de forma escalável. E aí é uma coisa interessante aqui para vocês. Se você consegue resolver o problema, por exemplo, da APAC, né, assistente jurídico inteligente, você pode resolver o problema de diversas instituições semelhantes, de outros estados. Aí você fala assim, opa, então eu estou criando aqui realmente uma GovTech. Olha que massa. Então, fica a dica aqui para vocês. Mas vamos avançando. Aí a gente, vejam só, depois que a gente faz a pesquisa qual e quant, e a gente vai analisar os dados, aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, aí a gente começa a identificar padrões. A gente começa a identificar algumas informações. E aí é importante que vocês levantem essas informações. Pode ser numa planilha, pode ser com post-it, para poder você saber exatamente qual foi o padrão que você percebeu. Será que tem alguma coisa aqui que quando eu coloco um filtro na minha planilha, eu observo melhor dentro das respostas que eu obtive? Será que sim? Se sim, ótimo. E aí, lembrando, gente, que tudo isso que eu estou trazendo para vocês, a gente está falando aqui de vocês fazerem pesquisas. Lembrando que essas pesquisas aqui, você pode encontrar alguma pesquisa que já foi divulgada, alguma informação, notícia de jornal, vai trazendo tudo que você identifica como problema para poder consolidar para poder consolidar o que você está desenvolvendo, a tua solução, beleza? Vamos lá. Aí a gente identifica padrões, e olha que coisa interessante, o padrão está nos problemas em comum de vários entrevistados, né? Então você tem que tentar identificar quais são as dores mais agudas constatadas. Fez isso? Aí veja só, a gente não está com muito tempo para poder você fazer várias pesquisas, naturalmente, com as pessoas, certo? Não está com muito tempo. Vou pegar aqui, por exemplo, o nosso calendário, até para poder
deixar claro aqui para vocês, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, cadê? O envio do pitch até o dia 29. Aí você fala assim, é muito tempo, Guilherme. Dia 29, 13 dias para poder enviar o pitch. Galera, é pouco tempo. Cuidado. Então, tipo, se você for começar a fazer aqui, ó, um aprofundamento em relação ao seu problema, começa amanhã. Para quem não começou hoje ou ontem, começa amanhã. O mais rápido possível. Já tenta falar com as pessoas. Eu tentei falar com o Hudson. Não consegui. Beleza, tenta outra pessoa. Não consegui falar com ninguém da ADEP. Joga lá no teu Instagram. Conhece alguém que tenha tido alguma experiência com a ADEP. Aí você vai fazer o quê? Aplica lá o teu questionário. E se for o caso, você pode fazer até uma pesquisa mais aprofundada. Faz uma pesquisa aprofundada com as pessoas. Pergunta para elas como é que elas resolvem hoje os problemas. Porque, por exemplo, entendam que todos os problemas que foram mapeados aqui, eles existem. Mas as pessoas, né, Denise, encontram hoje uma forma de resolver esses problemas, não encontra? O problema está lá, mas a pessoa, tipo assim, eu queria uma solução melhor, eu queria uma plataforma segura para solicitação e emissão de certidões de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, né, de Pernambuco. Mas hoje em dia eles resolvem isso de alguma forma. Como é que resolve hoje? Aí você pode entender isso, como é que eles resolvem hoje de forma mais analógica, arcaica, entende, e aí você, beleza, entendi, então agora eu vou criar uma solução que realmente traz uma tecnologia para poder resolver isso, beleza? Porque existem várias formas de você resolver um único problema. Então, tenta entender como é a jornada do teu cliente, a jornada da pessoa que possui aquela dor. Quais são os principais entraves dela, beleza? Vamos lá. Por exemplo, esse aqui é um outro exemplo. Essa startup aqui, a Event3, ela surgiu após ela identificar ali um desafio que era organizar um desafio, um evento internacional. Aí ela percebeu ali que tinham vários problemas no geral, que eram alto custo de fornecedores de software, demora de atendimento às mudanças requisitadas, falta de autonomia para as modificações dentro da plataforma, vários trabalhos manuais, trabalhos em planilhas. Essa era a realidade. Mas a Event3 ainda não existia. Eles iam organizar o evento internacional, identificar esses problemas. O que é que aconteceu? Eles criaram um software de gestão, é a Simpla de Pernambuco. Então, por exemplo, a gente tem que valorizar quem é de Pernambuco. Então, a Event3 é o Simpla de Pernambuco. É um software de gestão de eventos. Né? Você consegue fazer ali, cadastrar o seu evento e tudo mais. Eu acho que muita gente aqui já deve ter feito cadastro pela Event3. E por aí vai, olha só que massa. Então, você tem aqui, né, a Event3 trazendo ali uma solução para todos esses problemas. Ela só conseguiu criar a solução Event3, né, o software que hoje eles possuem, depois que eles se aprofundaram dentro do desafio de organizar um evento internacional, beleza? Vamos lá. Então, gente, se apaixone pelo problema, não pela solução. Foco no problema, ok? E aí, olha só que coisa interessante, né? Vai chegar uma hora que você vai poder se aprofundar em alguma dor mais específica. Opa, eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais nisso daqui, porque eu acho que é aqui onde está o ouro, é aqui onde eu posso realmente criar uma solução que vai resolver aquele desafio lá. Tem aqui, por exemplo, um desafio, chatbot inteligente de atendimento para regularização de empresas e emissão do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu já passei por essa situação. Por exemplo, se alguém aqui escolheu o desafio 16, pode me entrevistar. Eu sou um empreendedor, tenho um coworking lá no Porto Digital e o meu coworking é um dos poucos coworkings do Porto Digital que tem atestado dos bombeiros. Que, gente, aqueles prédios ali, menino, tem muita coisa, viu, ali que o Corpo de Bombeiros diz assim, precisa disso, 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 disso e disso. Então, para poder você atender os critérios, precisa fazer muita coisa. Então, foi uma coisa que eu tive que correr atrás, porque eu vi que aquilo era um benefício que eu poderia gerar para o meu cliente. E olha essa coisa boa, hoje eu tenho 1.300 clientes recorrentes por conta de um atestado dos bombeiros que eu consegui lá atrás. Veja que coisa boa, né? E que eu renovo a cada, acho que é 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, coisa assim. Bem, mas veja que, tipo, você pode chegar para uma pessoa tipo Guilherme que passou por esse problema. E quais são os outros empreendedores que passaram por esse problema? Porque veja só que coisa interessante. Aqui, imagine que você montou aqui 2 questionários diferentes. Um para poder conversar com pessoas do Corpo de Bombeiros, conversou lá, e outra com um empreendedor que já passou por essa situação de emissão do atestado. Aí você tem ali, 2 informações quentíssimas, principalmente com o empreendedor. Porque o Corpo de Bombeiros, tudo que o Corpo de Bombeiros sabe sobre o problema, ele já colocou aqui, já está aqui no desafio.
Agora, o que é que o empreendedor passou para poder fazer isso? Porque, gente, eu vou lhe mostrar. Eu tenho todos os prints, assim, de como foi a situação para poder conseguir o atestado. Olha, foi péssima morosidade, Denise, mas deu certo no final. Morosidade não, burocracia que é necessária para poder realmente você só entregar um atestado para um local que não ofereça perigo de incêndio, né? Então, vamos lá. E aí a gente segue em frente. Aí fizemos tudo isso, identificamos a dor real, o problema real, está tudo muito claro, a gente tem dados de pesquisa exploratória, a gente fez uma pesquisa, se aprofundou, ficou muito mais fácil para poder a gente evoluir, vamos seguir em frente. Então, essa é a questão, vai chegar uma hora que você não vai conseguir dormir, né? Você não vai conseguir dormir porque você agora entendeu qual é o problema que tira o sono do dono do teu problema, digamos assim, beleza? E aí você vai fazer o seguinte, olha só, e agora eu já estou me aprofundando um pouquinho mais, são etapas que, tipo, pode ser que você consiga passar por esse passo a passo dentro do Inova Rap, pode ser que não, pode ser que você só vá para, sei lá, etapa 5, etapa 6, mas imagina agora você entender bem a relação dor versus o mercado potencial. Porque você fala assim, poxa, eu acho que se eu fizer essa solução, ela é mais bem acolhida por corpos de bombeiros de vários estados. Aí você fala assim, opa, isso aqui é interessante. Aí você fala, isso aqui é bom, isso aqui eu acho que eu consigo criar uma GovTech que não vai apenas atender Pernambuco, vai atender Paraíba, Pará, estou no Pará agora, Goiás, quer dizer, que é onde estava lá nossa querida mentora Eliane, São Paulo, aí você fala assim, opa, isso aqui é interessante, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais nisso, beleza? Deixa eu passar isso aqui, não é interessante? E aí o que é que você pode fazer para poder descobrir e validar um problema real? Né? Você precisa se aprofundar. E aí eu queria trazer uma ferramenta, Denise, essa ferramenta aqui, ela ajuda muito a galera que está no início, nesse momento de maratona, que é o que vocês estão, que é a matriz CSD. Olha que ferramenta simples, gente, de você poder estar assim com o seu time, aí o seu time ainda não entendeu muito bem do desafio, aí tem coisas que estão claras, tem outras que não sei o quê. Quem aqui já ouviu falar da matriz CSD? Escreve aqui o eu já, aqui no chat. Bota assim, o eu já ouvi. Eu já vi, já usei, bota aqui. Ou nunca usei. Se nunca usou, bota aqui também. Mas olha só, a matriz CSD vai permitir que você, no primeiro momento, traga informações sobre o teu problema. Por exemplo, C de certezas, S de suposições, D de dúvidas. Então, você vai criar a matriz. O que é que você vai fazer? Identifica as partes, define papéis de responsabilidades e preenche a matriz. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai chegar uma hora que você vai ter lá as certezas, você vai ter lá quais são as suposições que você tem em relação ao seu projeto e quais são as dúvidas. Você fez uma pesquisa, a dúvida que você tinha, talvez ela vire uma certeza. A suposição vire uma dúvida e por aí vai. Vai chegar uma hora que você vai ter ali, ó, várias certezas, né? Tipo, até mudando aqui, você vai ter várias certezas ali e você pode ter um momento que você não tem mais nada, beleza? Então, qual é a intenção, né? Quando a gente pensa, por exemplo, dentro dessa matriz, que você, aos poucos, vá clarificando a sua solução e quando você for clarificando a tua solução, você vai colocando essas informações para poder facilitar o teu entendimento sobre o que é certeza. Por exemplo, tu fosse lá e me entrevistou no Desafio 16, aí você percebeu que por exemplo, você fala assim, pô, uma dúvida, como é que um empresário ele consegue ter o atestado dos bombeiros? Aí eu chego para tu e digo assim, ó, eu contratei um despachante, uma pessoa que fez todo o processo para mim. Então, ó, Guilherme fez isso. Será que tem outra pessoa que fez? Aí fulano, Beltrano, várias pessoas fizeram, contrataram um despachante, que é basicamente um consultor que vai ajudar a ter o atestado. Porque, veja, qualquer empreendedor pode tentar. Agora, eu vou parar a minha vida para poder conseguir aprender a saber o passo a passo do atestado dos bombeiros. Eu vou gastar muito tempo. Talvez eu tenha prejuízo e perca dinheiro. É melhor pagar para alguém que faria isso com o pé nas costas. E foi o que eu fiz. Então, olha uma certeza. Empresários estão dispostos a pagar um valor para despachantes para conseguir o atestado? Um exemplo. Ou eu vou dar um outro exemplo. Eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio para poder eu conseguir ter a renovação do meu atestado. A renovação, ou seja, já tinha tido,
Para as pessoas que têm uma renovação, a gente imagina que poderia ser um processo mais simples. Não é. Então, uma certeza. Ter tido um atestado de bombeiros no passado não garante ter um atestado de bombeiro no futuro. Você tem que passar pelo mesmo processo. Então, você vai trazendo aqui mais certezas. Vai trazendo essas certezas e, em algum momento, o teu discurso dentro do pitch, o teu pitch, vai ser muito mais... como posso colocar assim? Vai ter muito mais veracidade, vai ter muito mais consistência, era essa palavra que eu queria trazer. O teu pitch vai ter muito mais consistência do que, por exemplo, o pitch de algum grupo que não tenha se aprofundado tanto. Então, hashtag, novamente, fica a dica para vocês. Então, assim, gente, estamos chegando aqui pertinho das 8h30, né, que era um momento que tinha combinado aqui de ser uma hora, né, Denise, de live aqui, para poder também... A gente sabe que hoje todo mundo gosta aí de algo compacto, direto ao ponto, e eu tentei ser o mais direto ao ponto possível para poder abrir realmente essa possibilidade aqui com vocês, de vocês entenderem um pouco mais sobre isso. E eu abro aqui, né, a possibilidade de vocês começarem a olhar bem, porque eu quero que vocês façam isso, gente. Olha só, eu quero que vocês criem a solução, mas eu quero que vocês entendam que a solução que vocês vão criar, ela vai passar por ajustes. E isso é absolutamente normal, beleza? Entenda o seguinte, o primeiro pitch que eu faço de uma solução, normalmente é o pior pitch. O segundo é melhor. O terceiro é melhor. Ou seja, o primeiro sempre vai ser o pior. Então, vocês podem melhorar com o tempo, ok? Faz sentido para vocês? Gostaram? Foi legal esse passo a passo aqui? Gostaram da matriz CSD? Coloca aqui, ó, dá um joinha, manda aqueles coraçãozinhos aí se vocês curtiram. Mas, basicamente, aqui a gente traz esse primeiro insight aqui para vocês sobre problema, sobre entendimento do problema, beleza? E eu deixo aqui as minhas mídias sociais para poder vocês tirarem dúvidas aqui. Quando vocês quiserem tirar dúvidas comigo, gente, manda no Instagram. Eu estou no grupo, beleza? Eu estou no grupo, então quando vocês quiserem tirar dúvidas, pô, manda uma mensagem no grupo e tal, e tudo mais, bem facinho. E eu já antecipando para vocês aqui, ó, quem quiser tirar dúvida, quiser mentoria, a partir de hoje, você vai escrever lá no grupo, quero mentoria. Quando você colocar quero mentoria, Kelvin e nossa querida Eliana também, nosso querido Kelvin e nossa querida Eliana, os dois são queridos, eles vão ver lá a tua mensagem, ou eu vou ver a mensagem, e aí a gente vai marcar um encontro com vocês, um momento mais adequado, para poder vocês, né, realmente poderem tirar uma dúvida sobre aquele desafio, já apresentar como é que estão os dados que vocês levantaram e tudo mais, beleza? Então, eu acho que traz esse ponto aqui para vocês. Deixa eu só trazer aqui, Ângelo fez uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, Ângelo, ó, acho que respondi, não, Ângelo? Foi quando tu perguntou aqui sobre se os problemas são, cadê, ó, já que os problemas são desafios direcionados, eles não já estariam validados? Sim, respondi, estão validados, mas naturalmente é importante que você se aprofunde um pouco mais, tá certo? Ele colocou aqui também, estou com uma dúvida relacionada à criação do produto, pois o desafio 20 já pede uma plataforma que todos os requisitos estão quase definidos. E fiquei na dúvida se cabe inovar dentro do que está sendo solicitado, ou se o ideal no Inova Rap é entregar apenas o que foi pedido, e se faz sentido. Pô, gostei. Ele respondeu, cara, vou te responder aqui como um mentor de startups. Eu sempre diria, cara, inove, vá além. Se você, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você não vai apresentar uma solução que não resolve o problema, certo? Ela resolve. O que você está querendo propor resolve o problema. Sendo que você vai inovar, vai trazer alguma tecnologia diferente. Imagina, por exemplo, as pessoas aqui que, sei lá, têm alguma experiência com cibersegurança, com blockchain, com big data, com BI, com IA, com agentes inteligentes de IA. Pô, cara, você encontrou uma forma diferente de resolver o problema, sendo que atendendo ao desafio, massa, cara, apresenta isso pra gente, entendeu? Eu acho que vale a pena. O que não faz sentido, por exemplo, é você fazer alguma coisa que não atende o desafio. Se não atender o desafio, aí o bicho pega, beleza? Vamos lá. Aí ele colocou aqui, mas a ideia é implementar coisas que subtraiam ainda mais a dor. Perfeito, Ângelo. Perfeito, cara.
Pode falar, ativa o microfone, cara. Bora interagir aqui um pouquinho. Vamos interagir. Boa noite todo mundo. Boa noite. Pessoal, por exemplo, no Desafio 20, né, eu vou parafrasear, na realidade. Eles pedem para você capacitar por meio da entrega de aparelhos tecnológicos com o seguro, a entrega e o retorno desses equipamentos garantidos. Certo. No entanto, já que é para o audiovisual, né, no entanto, no audiovisual, já que o objetivo do desafio é dar oportunidade para novos talentos do audiovisual, bem, vamos lá, ver. Tu entende? Para usar um equipamento, você precisa saber usar o equipamento. Beleza. Certo? Então, beleza. tipo, eles não pedem uma formação de como usar esse equipamento. Eles pedem que a solução seja quase que logística. Certo. Uma plataforma para submissão de projetos e etc., que os projetos aceitem, que forem aceitos, recebam esses equipamentos de forma gratuita. E aí é que tá, tipo, até que momento só receber o equipamento sana verdadeiramente a dor? Esse foi o meu primeiro questionamento. E aí eu falo porque a gente, antes do desafio, a gente também já é uma startup, tá aí no Pro Startup Operações e tal, e a gente já tem um produto que é direcionado para a horticultura. Então, até o nosso próprio produto já trata um pouco dessa dor da formação, entendeu? Aí eu me perguntei até que ponto, né, o desafiador tem tanta certeza do problema que ele não está disposto a se abrir a novas possibilidades de sanar esse, para além do que ele está ali pedindo. Sabe? Entendi. Gostei do teu posicionamento. Cara, veja só. Quando você, por exemplo, já tem uma solução e você acredita que ela pode resolver esse problema, entenda o seguinte: nesse momento você já tem ali algo que poderia já ser apresentado para esse pessoal. Será que não valeria a pena ter uma conversa com o dono do problema, digamos assim, para poder você já apresentar o que vocês já têm desenvolvido ou o que vocês estão em desenvolvimento, coletar essas informações e aí, a depender das informações, você trazer dentro do pitch do InovaRap, entendeu? Pode ser uma possibilidade, entendeu? E tipo assim, você fala assim, pô, eu acho que essa minha solução aqui, incrementando algumas coisas, ela já vai resolver aqui, já vai atender esse problema. Cara, apresenta essa solução pra gente, entendeu? Eu acho que o grande ponto no final, quem vai decidir se está adequado ou não vai ser o pessoal aqui, no caso do Desafio 20, né? Se não me engano, é a Secretaria de Cultura, né? Deixa eu ver aqui. A Secretaria de Cultura. No final vai ser a Secretaria de Cultura que vai decidir. Apresenta, velho. Quer inovar? Inova, meu irmão. Aqui a gente tá com InovaRap. Então, se a gente fosse chegar aqui, né, Denise, dizer assim, traga tudo engessado, a gente já estava contra o nosso nome, né? O nome do nosso desafio, né, Denise? Ativa o microfone aí, Denise, para reforçar aí um pouquinho também essa minha fala aí. Toda razão, Guilherme. Muito bem, perfeito. Ó, e Kelvin colocou aqui, ó, todo feedback é um presente, é isso aí. Você recebe o feedback e já vai ajudar. Beleza, Ângelo? Então, ó, já fica a dica aqui para você, Ângelo, tu pode depois trazer a tua solução, apresenta para os nossos mentores aqui, para poder eles já terem um entendimento e tal. Eu acho que fica legal para poder você já ter uma conversa com o pessoal, né? E quem sabe aí, opa, peraí, ó, vamos imaginar o seguinte: do teu ponto de vista, a tua solução resolve o problema. Vamos trazer outras pessoas também para poder a gente ver esse ponto de vista das outras pessoas? Pode ser uma coisa legal para ti, beleza? Também serve como validação a opinião do mentor. Muito bom. Vamos lá, show de bola, meu irmão. E parabéns aí pelo Pro Startups, viu, cara? Não é fácil e fico feliz que você tenha conseguido. E vamos seguindo aqui. Pessoal, perguntas, dúvidas. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Alguém tem alguma perguntinha para poder fazer aí? E aí? Perguntas, dúvidas? Deixa eu ver aqui. O Ângelo já fez. Antes tinha tido peraí, aqui, ó. Ivelise perguntou uma coisa interessante. A solução tem que ser em tecnologia. Vê, Ivelise, nesse momento, a gente está na maratona, certo? Então, a maratona, ela pede ideação. Ideação. Então, vocês vão apresentar ideias. Se você vai além e você mostra uma prototipação, por exemplo, isso é valorizado, mas não é determinante para poder você avançar. Então, fique tranquila.
Sendo que o que é que você precisa olhar? É para o seu desafio. Não vai ser Guilherme que vai dizer se vai envolver tecnologia ou não. Vai ser o seu desafio. Você vai ter que, por exemplo, tem aqui, ó, desafio 19, plataforma de gestão e transparência de ocorrências. Envolve tecnologia. Vou abrir aqui um outro. Como implantar uma reserva ecológica para proteção das nascentes dos rios de Gravatá? Aí você faz assim, poxa, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa aqui que não necessariamente fosse envolvesse uma estrutura tecnológica, mas talvez envolvesse hardware, talvez envolvesse equipamentos. Afinal, acaba sendo uma tecnologia, porque uma tecnologia é uma extensão do corpo, entendeu? Você pega aqui, por exemplo, uma tesoura, acaba em algum momento sendo uma tecnologia. O fogo já foi uma tecnologia, sendo que aí a gente pensa o seguinte, já que é uma extensão do corpo, a gente trazendo para a nossa pegada hoje, tecnologia a gente associa logo ao quê? A desenvolvimento, plataforma, chatbot, IA, não sei o quê. Então, depende do teu desafio, beleza? Então, eu diria esse ponto. Pega a mentoria, vê como é que você pode resolver. Se você conseguir resolver alguns desses desafios aqui de uma forma diferente, sem criar uma nova tecnologia, ótimo. Mas talvez você vai ter que usar alguma tecnologia ali, ó, durante o processo. Alguma já existente ou não, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que agora a gente fechou. Acho que a gente fechou aqui, Denise, nosso primeiro momento aqui. Tivemos um momento ontem, na verdade, que foi a apresentação dos desafios, né? Vou falar um pouquinho do cronograma. E aí eu queria só reforçar com vocês, pessoal. O que é que a gente tem daqui por diante, tá? Ó, a gente vai ter aqui alguns momentos, né, na nossa agenda, ainda nessa semana. Então, na nossa quinta-feira, certo? Quinta-feira a gente vai ter um momento muito legal, que a gente vai trazer aqui uma pegada explorando um pouco mais assim a pegada de ideação e criação dos negócios inovadores, certo? Então, vamos levar em consideração que esse ponto aqui da nossa maratona, ele já vai ter esse viés, de, tipo assim, pô, qual é o próximo passo que eu dou, certo? Então, a gente pensou aqui como resolver problemas, como criar esses negócios. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho, como compreender ainda mais esses problemas, o que é que a gente pode fazer para poder criar negócios inovadores, levantar dados. Vou trazer outros exemplos para vocês, mais envolvendo GovTech. Então, vai ter um bocado de exemplo de GovTech. Isso vai ser no dia 18, que é quinta-feira. E quando for segunda-feira que vem, a gente vai ter o workshop de pitch. Então, nesse workshop de pitch, eu vou te mostrar alguns pitches de GovTechs, como é que elas se apresentam e tudo mais. Mostrar para vocês alguns que estão relacionados a desafios e tal. Então, acho que vai ser legal para vocês poderem ter uma noção sobre como fazer um bom pitch, beleza? Então, vai ser muito massa. Trago essa possibilidade para vocês. Participe desses nossos momentos, né, das nossas lives, porque é bem importante. Peçam mentorias. Normalmente, quem vai mais longe é quem pede mentoria, tá certo? E não porque pediu mentoria e tal, é mais porque você começa a ter orientações de uma pessoa que tem muita experiência, que conhece Nova Rap, que já participou de outros desafios de inovação e por aí vai. Beleza? Pois bem, pessoal, então, fechamos aqui nosso conteúdo. Vou parar a gravação, tá certo? E